Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que eu brinco com os meus pacientes, que é a nossa vitrine, né? Vamos falar do nariz. O nariz, por estar na parte central do nosso rosto, ele é a nossa vitrine, né? Não tem como a gente olhar para uma pessoa e não ver as características de um nariz. E ele está relacionado ao belo ou ao feio e algumas características que às vezes estigmatizam, né? Como o nariz de papagaio, o famoso nariz de tucano, a ponta de batatinha ou o nariz largo, né? São características e são insatisfações que os pacientes nos mostram e têm a queixa nas consultas. Eu brinco que o nariz é a nossa vitrine porque a gente, em milésimos de segundos, a gente tem a capacidade de ver se uma pessoa é bela ou se ela é feia, se uma pessoa é jovem ou se ela é envelhecida, se uma pessoa que tem uma pele bem cuidada ou não, e nisso entra o nariz. Hoje nós temos a rinoplastia e dentro do tema rinoplastia nós temos algumas diferentes técnicas cirúrgicas. Existe a rinoplastia, que a gente chama de exorrinoplastia, que é uma rinoplastia aberta. É uma forma mais moderna, uma técnica mais nova, que nos permite elevar a pele do nariz e visualizar as estruturas. Com isso a gente consegue trabalhar, desenhar e tratar as estruturas que estão esteticamente ruins, melhorando ela, lapidando ela, mas de forma que a gente esteja olhando. E existe a endorrinoplastia, que é uma técnica fechada, uma técnica que a gente literalmente opera no tato, na experiência, sem ver as estruturas, né? Então existe basicamente essas duas técnicas e vem uma terceira técnica que é quase uma técnica mista entre a exorrino e a endorrino, que é a alça de balde, a famosa delivery, né? Que é uma técnica que você faz de forma semi-aberta. Então nós podemos classificar a rinoplastia dessas três maneiras: exorrino, endorrino e a técnica semi-aberta. Eu particularmente opto pela exorrino na maioria dos casos, porque eu entendo que é uma forma que eu consigo trabalhar de uma maneira mais certa. Eu vejo as estruturas e consigo desenhar e lapidar o nariz de uma maneira mais fidedigna com o que eu quero, com o meu plano cirúrgico. A exorrinoplastia, o paciente ganha uma pequena cicatriz aqui nessa região chamada columela, uma cicatriz pequena que depois de 3, 4 meses fica bem perceptível. Isso nos permite elevar a pele do nariz e ver tantas estruturas cartilaginosas, que é essa parte anterior do nariz, que é essa parte móvel, quanto a parte óssea do nariz, que é essa região mais rígida posterior. O nariz, normalmente, o que eu falo para meus pacientes, é uma coisa chamada harmonização. Você não pode pensar no nariz ele sozinho. A gente tem que pensar no nariz como um conceito, como um todo. Ou seja, eu não posso olhar para o nariz sem olhar para a face, porque ele transmite a característica da pessoa. Então o nariz ele tem que ser trabalhado para cada pessoa. Não podemos fazer um formato, uma única técnica e estipular aquele padrão estético para todos, porque senão acaba ficando estigmatizado. Quantos pacientes chegam e falam assim: não quero o nariz de Michael Jackson. Por quê? Aquele nariz extremamente fino, um nariz que ficou conhecido e que ficou estigmatizado. Então eu sempre brinco, a relação dorso-ponta numa cirurgia é muito importante. Não adianta deixar o dorso muito baixinho e deixar uma ponta bulbosa de batatinha, ou ao contrário, não adianta deixar a ponta muito fina e não tratar o dorso. Então um dos principais parâmetros estéticos e mais importantes é a relação dorso-ponta. Essa relação é que vai dar harmonia. Então por isso que muitas vezes a gente trata a ponta e nós somos obrigados a fazer a fratura do osso nasal para poder diminuir a pirâmide, a base do nariz e permitir deixar um nariz mais delicado, um nariz sem aquelas características brutas. Da mesma forma, a questão da asa do nariz, a famosa alectomia. Então assim, quando o paciente, a gente traça duas linhas do canto dos olhos para a asa do nariz, se essas duas linhas estão paralelas e as asas estão bem dentro dessas linhas, que são linhas imaginárias que a gente traça, o padrão do nariz, da asa do nariz, é considerado um padrão estético. Mas caso essa asa do nariz esteja para fora dessa linha, a gente já considera um padrão inestético. Mas mesmo
dentro dos padrões estéticos ou não estéticos, é importante a gente respeitar a característica de cada rosto. Então, num rosto mais bruto, num rosto masculino, com um traço mais forte de mandíbula, a gente tem que deixar um nariz um pouquinho mais bruto, né? Não podemos afinar muito. Ou numa paciente que tem um rosto mais delicado, um rosto mais angelical, com os traços mais finos, neste rosto permite a gente deixar um nariz mais delicado. É muito importante, e eu sempre passo isso para meus pacientes, até mesmo como uma orientação, a questão da pele do nariz, né? É um detalhe que muitos desconhecem, mas que faz total diferença para o resultado cirúrgico. Um paciente que tem uma pele do nariz mais fina, qualquer trabalho que a gente faça a nível da cartilagem ou do osso vai mostrar, porque a pele, o que vai cobrir o trabalho é muito fino, então consegue desenhar de uma forma muito fácil. Mas ao mesmo tempo, qualquer imperfeição pode aparecer no pós-operatório. Enquanto os pacientes com a pele mais grossa, por mais que a gente desenhe, lapide, posicione o osso e a cartilagem, quando solta essa pele grossa, fica um pouco mais difícil. Então são pacientes que têm um pouco mais de dificuldade de ter melhor definição de nariz. Então isso tem que ser explicado porque isso está diretamente relacionado à expectativa. Ou seja, um paciente com a pele muito grossa, ele não vai conseguir, por mais que faça uma rinoplastia e desenhe o nariz, um nariz tão delicado, talvez que seja a expectativa dele. Enquanto ao contrário, um paciente com a pele muito fina, nós cirurgiões temos que ter um cuidado muito maior, porque qualquer imperfeição, qualquer alteração pode transmitir para a pele e automaticamente se tornar visível no pós-operatório, né? Hoje também nós trabalhamos com uma rinoplastia chamada rinoplastia estruturada. Porque com o passar do tempo, toda cirurgia de nariz, quando a gente descola a pele, mexe com as estruturas, isso gera depois uma cicatrização. Só que o poder dessa cicatriz, na maioria das vezes, ela é mais forte do que a resistência de uma cartilagem, por exemplo, da ponta. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente estrutura o nariz para evitar no futuro uma retração cicatricial e um desvio de ponta, ou um abaixamento, ou de um desvio de nariz, deixando o nariz torto. Com isso a gente tira enxertos de cartilagem. A minha opção que eu mais gosto é o septo nasal, porque tem uma cartilagem fina e resistente. Então a gente coloca uma estaquinha na ponta para estruturar essa ponta, ajudar no desenho, mas também firmar essa ponta contra uma cicatrização posterior. E os spreaders, que são duas barras paralelas de cartilagem que a gente coloca paralela ao septo por dentro, isso não é visível, que permite uma melhor entrada de ar. Ou seja, a gente trabalha a parte estética junto com a funcionalidade, né? Não podemos pensar hoje numa rinoplastia estruturada, pensar somente na parte estética, né? O paciente não pode ter um nariz bonito e não respirar bem. As duas coisas andam juntas. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento e sempre buscar melhorar essa funcionalidade do nariz, que na verdade é um órgão e a principal função dele é o que? Fazer essa respiração, esse turbilhonamento de ar e permitir uma boa respiração, uma noite de sono sem roncos, sem respiração bucal. Tá? Muitas vezes nós precisamos associar a rinoplastia uma cirurgia chamada septoplastia, né? Alguns cirurgiões plásticos realizam septoplastia por conta própria, enquanto outros preferem trabalhar junto com colegas otorrinolaringologistas, né? Então, assim, dependendo de cada caso, nós vamos avaliar, mas em casos com desvios moderados ou severos, que o paciente já tem uma queixa funcional, ou seja, ele já não respira bem, é um respirador bucal, uma voz anasalada, uma voz, você vê que tem um peso para falar, ou que o parceiro ou ele relata que ronca muito, a gente tem que trabalhar na parte funcional também, muitas vezes fazendo a septoplastia e até mesmo às vezes fazendo a turbinectomia ou a turbinoplastia, que são dos cornetos. Isso tudo para melhorar o fluxo de ar, né? Enquanto a parte estética, um nariz muito desviado, é bem provável que ele tenha um septo desviado, que é como se fosse o septo, é como se fosse um pilar do nariz. Ele está fazendo parte da pirâmide nasal. Então, assim, muitas vezes a gente tem que abordar o septo para retificar, para permitir, facilitar aquele nariz
se tornar mais retilíneo, com as duas linhas luminosas mais paralelas, mais retilíneas, mais estéticas. A ponta nasal, a gente trabalha com a cartilagem, a gente desenha ela e dá pontinhos para aproximar e tornar ela mais delicada, mais angulada e permitir uma definição de ponta mais harmoniosa, mais graciosa. Lembrando do que eu falei da questão da pele, né? Uma pele fina a gente consegue desenhar mais, uma pele mais grossa a gente tem um pouco mais de dificuldade de mostrar o nosso trabalho. Um outro ponto muito importante do nariz e que todo mundo tem muito medo quando eu falo é a questão da fratura do osso, né? Muitas vezes a base do nariz ela é muito larga e aí ela também entra no padrão estético das duas linhas que eu falei que saem do canto dos olhos. Quando a base é muito larga, dá uma característica de brutalidade, de um nariz mais grosseiro, sem muita definição, né? E é uma queixa muito comum dos pacientes também. Nestes casos, nós somos obrigados a fazer uma fratura do osso por dentro, mas é um procedimento relativamente rápido, fica um pouquinho de roxo durante os primeiros 5 dias, uma semana, mas não é uma situação de dor, que é o maior medo. O paciente tem muito medo da fratura ser um pós-operatório com muita dor. Não, o osso fica todo estabilizado, ele não tem movimento, com isso alivia muito o desconforto na primeira semana, tá? E por último, o tratamento da giba, daquele nariz tucano, papagaio, que na maioria das vezes não é só um aumento da cartilagem, mas também do osso, da transição. Nesses casos nós fazemos uma raspa do dorso para deixar mais retilíneo. Lembrando que não podemos deixar aquele nariz muito cavado, porque senão a relação dorso-ponta fica desproporcional, o dorso fica muito cavado, a ponta muito alta e o nariz fica estigmatizado, principalmente quando a gente vê o nariz de perfil, aquele nariz muito pontudo que qualquer um olha e diz que é um nariz operado. Então hoje nós temos muitos instrumentos, nós temos uma evolução de técnica muito grande ao longo dos últimos anos, com vários trabalhos publicados que nos ajudou em muito na evolução e no melhor resultado. Então, assim, a principal dica da rinoplastia sempre nós temos que pensar na estética, que é o desejo do paciente, a expectativa do paciente, mas também com a funcionalidade do nariz. E por último, um ponto muito importante é a questão da expectativa. Nariz é uma cirurgia que eu gosto de pelo menos ter 2 a 3 consultas com o meu paciente antes. E eu tenho que explicar para ele, entender a sua expectativa para ver se a sua expectativa é real. Porque muitas das vezes o nariz que ele quer não condiz com a realidade da sua anatomia, com a sua pele, com o tipo de osso, com o tipo de cartilagem. Isso tem que ser muito bem explicado antes, tá? Para não gerar uma expectativa falsa e também não ter um resultado frustrado, um resultado de insatisfação. Então, com isso, é importante você tirar todas as suas dúvidas com o seu médico. Procure sempre um cirurgião plástico, seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Converse com ele, esclareça todos os seus pontos e passe todos os seus desejos e escute ele para ver se realmente os seus desejos, as suas expectativas condiz com a realidade, com o resultado que ele pode te dar.